José Cobori, Irã se preparou para o ataque com Trump. Vamos ver aqui o corte do Meteoro Brasil, bora. O analista de geopolítica, Cobori, está dando uma visão bem interessante aí sobre esse revide do Irã. Ele falou ao site Brasil de Fato alguns detalhes do que Gandalf, podemos aí entender da investida de Donald Trump. Vamos lá, vamos falar sobre vamos pingar, geopolítica gente! agora. Cadê os membros? Cadê os superchats, turma? Vambora! Estamos aqui com o Pedro Zambarda, que ele está lá no @Drops de Jogos, para você se inscrever também no canal do Pedro, que é o Drops de Jogos. Você pode me seguir aqui também nas redes sociais, se você quiser. Eu costumo falar, Pedro, sempre quando a gente fala sobre geopolítica, a minha frase é: geopolítica é uma loucura, porque não tem certo ou errado, não tem 2 mais 2, e às vezes é igual a 5, às vezes é igual a 10. É isso, né? Concordo com você, Lúcio, principalmente porque, assim, às vezes os especialistas em relações internacionais não bastam para entender. O José Cobori é um financista, tá? É um empresário ligado ao setor dos bancos, foi inclusive preso na Lava Jato, numa injustiça, segundo ele, e ele hoje em dia é mais crítico a essa atuação do lavajatismo. É um cara que se surpreendeu com o crescimento chinês e passou a investir nesse campo. E ele não é propriamente, né, Lúcio, um especialista em RI, é um empresário. Só que ele lê muito a respeito da questão e está fazendo uma cobertura muito interessante até para desmistificar essa questão. Estamos vivendo uma terceira guerra mundial? Ele deu uma entrevista pro canal do Brasil de Fato e está viralizando, inclusive, essa entrevista no canal dele, está com 272 mil views. Vamos ver a análise dele, porque o que ele defende é o seguinte: ele diz que o Irã estava pronto para o ataque americano. Vamos ver juntos, com o editor internacional do Brasil de Fato. E eu já começo te perguntando sobre a guerra. Essa guerra que está entramos na segunda semana já, e o mundo está se perguntando como é que ela pode acabar e quais os principais interesses em jogo. Na sua opinião, o que levou economicamente, financeiramente, a esse ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irã? A história das guerras é a história do próprio capitalismo, né? Desde a Revolução Industrial na Inglaterra, a formação dos estados, economias nacionais, né? E essa expansão material com o consequente acúmulo de capital, né? A necessidade de... Para ser sincero, foi o Vilela mesmo que revelou o Cobori? Porque eu lembro do Cobori em outros lugares. Foi no Vilela mesmo que ele foi? Eu vou até fazer essa pesquisa agora, que agora eu fiquei curioso. Deixa eu ver aqui. Às vezes no YouTube você consegue achar os vídeos mais antigos. Foi o Vilela mesmo, gente? Porque eu lembro de ver esse cara até na... não, sim, que ele viralizou falando como é que... foi nesse negócio mesmo? Ou foi no Flow? Deixa eu ver aqui. Flow Podcast. Que o Cobori também já foi no Flow, né? Já foi. E... deixa eu dar o devido crédito aí, porque também dar crédito pro Vilela aí é dose, né, gente? Virilha é um troço. Inteligência limitada. Cobori foi várias vezes lá. Várias vezes. Acho que foi mais ou menos no mesmo período nos dois podcasts, mas vamos lá. Bom dia, Sandra. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Vamos lá. De exportar essa entrevista para o Brasil de fato. Desde da Península Europeia, o mundo capitalista sempre tentou se expandir, colonizando outros países, né, extraindo riqueza de outros países. A força. A força. No limite, sempre na força, né? Por isso que a gente fala, a guerra sempre é a arma do capitalismo no limite, né? Quando ele não consegue convencer via diplomacia os países a entrarem no sistema capitalista imperialista, né? Principalmente agora, nesse último ciclo hegemônico, como diz o Giovanni Arrighi, né? Que foram vários ciclos, mas agora a gente está nesse ciclo, e como eu disse no início lá do 2 membros, Trump, gente. Né? Quem é que manda 2 membros aí para nós? Que eu teria dito que é o início do fim do Império Americano, né? A gente não está dizendo que vai acabar agora, mas são todos os sinais de que o Império Americano vem em declínio, né?
E a gente sabe que ruim. a última força realmente incontestável dos Estados Unidos ainda é o seu poderio militar, porque é o único país capaz de projetar força no globo todo, né? Se expandiu militarmente, tem mais de 800 bases militares pelo mundo, e o interesse econômico. No limite, é atingir a China, é fazer um enfrentamento econômico com a China, porque a China, depois de sua ascensão, os Estados Unidos vem tentando barrar essa ascensão econômica da China, que inclusive lá no início foi ele que para tentar afastar a China da zona de influência da Rússia, né, ele permitiu que a China se industrializasse, e agora a China se tornou realmente uma grande ameaça. Então, se a gente vê todos os movimentos, não só do Trump, né, até... O Trump próprio, ele fala abertamente, né, que o grande objetivo é conter a China. Conter a China. Então, você vê que os Estados Unidos vêm desde antes, muito antes do Trump, fazendo esses movimentos, tentando fazer esse enfrentamento econômico. Já no governo Trump, ele tentou a guerra econômica, a guerra tarifária, a guerra cambial. E tomou um sacode, né, quando a China resolveu falar, não, a gente vai fechar a torneirinha da terra rara. Aqui não comercializamos mais com vocês. Foi o suficiente para o Trump botar o rabinho entre as pernas. O que eu brinco, inclusive, eu fiz uma analogia, né, que ele fez esse enfrentamento com a Rússia na guerra da Ucrânia, né, que foi, na realidade, provocada pelo próprio Estados Unidos ao incentivar a OTAN a se expandir, né, desde lá da queda do bloco soviético, né, em que os Estados Unidos prometeu que a OTAN não se expandiria, né, no leste europeu, e a OTAN foi se expandindo aos pouos, né. Obrigado, Adélia. Quando chegou na Geórgia e na Ucrânia, que os membros, gente, cadê os membros? Da Rússia e cercando completamente o Mar Negro, aí a Rússia falou, daqui não pode passar, inclusive a Rússia deu um recado que quebrou o monopólio da guerra, né? Quem sempre iniciou as guerras desde o final da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, né? E aí nessa invasão que a Rússia fez, nessa operação militar que ela fez, que é chamada de Operação Militar Especial, ao invadir ali uma parte do território da Ucrânia que é essencialmente povoado por russos, né? A região do Donbás ali, a Rússia quebrou esse monopólio. E aí os Estados Unidos agora faz esse movimento no Irã, porque o Irã é não só estrategicamente no Oriente Médio ali a única potência que ainda é hostil aos Estados Unidos, ao sistema imperialista americano, e é uma da principal passagem ali da Rota da Seda, né? Da nova Rota da Seda da China. Então, ao não surtir efeito, né, na guerra econômica e tarifária, ele apelou agora para o último poder inquestionável que ele tem, que é a supremacia militar. Mas está se mostrando um erro estratégico, né? Os próprios analistas dos Estados Unidos, militares, falam que os Estados Unidos não deveria ter entrado nessa. E ele entrou justamente arrastado aí por um outro interesse de ser uma hegemonia, que é Israel, né? Netanyahu, né? Netanyahu. Esse erro estratégico, eu imagino que você está se referindo à ideia que muita gente no Pentágono tinha, que a guerra seria rápida. Seria resolvida em poucos dias, não está acontecendo assim. Eles, inclusive, os Estados Unidos vêm falando ensaiando que o Irã estava querendo uma trégua, um cessar-fogo. O Irã falou, não queremos. E muitos analistas dizem que a ideia é prolongar esses combates, exaurir as forças dos Estados Unidos. O próprio bombardeamento das bases impedem que os Estados Unidos peguem mais munição, peguem mais comida, papel higiênico, coisas simples que são necessárias para a manutenção desses esforços de guerra. Você acha que é possível dar certo essa estratégia do Irã de prolongar, de resistir aos ataques, continuar lançando seus mísseis, complicando a vida econômica e de todos os aspectos no Oriente Médio, para fazer com que os Estados Unidos parem com isso? Essa é a principal parte da entrevista que a gente vai fazer o react, tá, Lúcio? Acreditem que não vale mais a pena continuar com esse esforço de guerra, decretarem uma vitória bravateira ali e saírem para partir para outra? Na verdade, o Donald Trump, no dia seguinte, né, ele já anunciou que tinha sido procurado para fazer um acordo de cessar-fogo. Era uma mentira, a gente sabia que era uma mentira, né? Porque os Estados Unidos, o Irã, na verdade, ele se preparou para isso, né? As guerras, na conhecida Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, o Irã, na realidade, ali, ele infligiu uma derrota para os Estados Unidos e para Israel. Porque foi Israel que pediu para os Estados Unidos fazer um acordo de cessar-fogo lá em junho do ano passado. Vamos pingar, turma. O Irã já tinha demonstrado que ele tinha capacidade, né, de exaurir o sistema de defesa antiaéreo que Israel, chamado Domo de Ferro, que tem Israel, inclusive nas bases militares dos Estados Unidos. Mas ali foi... Lúcio,
Você não faz uma guerra contra o Império Persa e acha que vai ganhar em uma semana. Assim como a Rússia, que a Rússia é uma potência militar, sem dúvida, provavelmente a segunda maior potência militar do mundo todo, só perde para os Estados Unidos. Não faz uma guerra contra a Ucrânia, tendo toda a OTAN contra ela. E eu estou fazendo uma análise fria dos fatos, eu não estou nem sendo torcedor aqui para nada, entendeu, gente? O que acontece? Os Estados Unidos hoje é a maior força militar no mundo, só que eu estava conversando com o professor Eugênio Mirhan mais cedo hoje, guerra continua sendo cara para os Estados Unidos, é $1 bilhão por dia. Começa a virar um negócio que, assim, os caras se defendem com paus e pedras e arsenal local, e eles começam a ganhar, porque começa a acabar seu dinheiro. E se você jogar uma bomba atômica, você vai prejudicar Israel, que é o principal aliado da região. Então, Trump se meteu num atoleiro que o plano de fundo dessa disputa toda, Lúcio, é o que o GGN e o 247 estão trazendo de títulos aqui de matérias com Cobori. O Trump está desesperado com a desvalorização do dólar e com a questão da relação do dólar com o petróleo. Tanto que ele fez o sequestro do Maduro antes. E o sequestro do Maduro, ele não foi por um confronto nem aéreo. Ele sequestrou o presidente e entrou num acordo. A Groenlândia, que ele falava tanto... Eu não estou subestimando o Trump, tá, gente? Eu não sei o que o Trump vai fazer, sinceramente. Pode ser que ele invada Cuba, eu não sei. Mas quem está dizendo que sabe o que vai acontecer na próxima semana, está mentindo. A gente não sabe, sim. E essa guerra é um buraco de dinheiro. O professor Leonardo Trevisan, que eu pretendo trazer aqui para uma entrevista mais aprofundada, diz que o Trump faz todas essas manobras para ganhar com especulação. O genro dele tem negócios no Oriente Médio e negócios diretamente conectados com Benjamin Netanyahu. Mas, cara, é a pior negociação que eu já vi em ação. O cara não sabe o que fazer, ele tem um canhão na mão, só que o canhão custa caro, e ele tem a base dele do MAGA e o Partido Democrata contra ele, e o tempo está andando. Daqui a pouco ele não tem para nada. Eu acho que se rolar as midterms antes dele fazer alguma coisa, eu arrisco dizer para você que ele não vai invadir Cuba, não. Tem muita gente que certo que ele vai invadir Cuba, não tem dinheiro. Esse é o problema. Exato. Tem essa questão, né? Porque, em tese, ele precisa pedir o orçamento para o parlamento. Não é assim, só sair gastando. Em tese, né? Porque ele tem feito muita coisa... comprou uma conta astronômica do Congresso, e eu não sei se os caras vão pagar a conta. Pois é. Exatamente. Lembrando que, né, durante a campanha do Donald Trump, na última eleição, um dos principais tópicos era: não vamos entrar em guerra porque é muito caro. Então ele queria acabar com as guerras porque era muito caro. Não valia a pena para ele. Agora tá jogando dinheiro junto com bombas para tudo quanto é lado. E aí ele começa a perder apoio até internamente mesmo, Pedro. Saiu recentemente, né, essa notícia aqui, de que o diretor de combate ao terrorismo no governo dos Estados Unidos, ele se demitiu e aconselhou o Trump aí a reverter o curso da guerra no Irã. A gente está falando aí do Joy Kent, ele aí diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, escolhido e colocado por Donald Trump lá, tá? Ele declarou que Irã não representa ameaça iminente aos Estados Unidos e que o governo dos Estados Unidos, o governo Trump, começou essa guerra devido à pressão de Israel e seu poderoso lobby americano. Kent tem 45 anos, é veterano da CIA e das Forças Especiais dos Estados Unidos. Sua esposa, a técnica em criptologia da Marinha americana, Shannon Kent, foi morta em um bombardeio na Síria em 2019. A Casa Branca criticou a carta, que ele publicou inclusive no Twitter, afirmando que Trump detinha evidências convincentes de que Irã iria atacar os Estados Unidos em primeiro lugar. No Salão Oval da Casa Branca, na última terça-feira, né, Trump declarou achar Kent um bom rapaz, mas fraco em questões de segurança. O presidente americano afirmou que a carta de renúncia de Kent fez com que ele percebesse que é bom que ele esteja fora e discordou da avaliação do ex-funcionário sobre a ameaça iraniana. Com a saída, Kent se torna a figura de mais alto escalão do governo Trump a criticar publicamente a operação dos Estados Unidos e Israel no Irã. Então, a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de uma pessoa que estava nesse cargo aqui, ó, de diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo. É esse cara que está dizendo que
o Irã não representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Ou seja, tem outro interesse envolvido nessa guerra, né? Tem outro interesse envolvido e cada vez menos são interesses que não são republicanos, para dizer o mínimo. Genocidários praticamente, né, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!